Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o livro de Salmos. Só lembrando que por aqui nós estamos fazendo uma leitura literária da Bíblia, ou seja, estamos lendo a Bíblia como literatura. O nosso objetivo principal é o de conhecer as histórias, as referências, certo? Este livro de Salmos, por exemplo, para quem segue a tradição judaico-cristã, é uma fonte praticamente inesgotável de pequenos textos para meditação, talvez, reflexão. Então, muitas pessoas leem um salmo por dia ou um salmo por semana, e passam aquele período refletindo sobre aquilo que está escrito. Mas veja bem, são 150 salmos. Se você ler um por dia, vai dar ali mais ou menos uns 5 meses de leitura, ou cerca de 3 anos para quem lê um por semana. E muita gente faz isso de forma cíclica. Então, ao chegar ao salmo de número 150, volta lá para o primeiro e assim por diante. Então, este é um livro que tem uma importância muito grande, Ele é muito importante para muitos de nós. Como esta é uma leitura literária, e eu mesma não sigo nenhuma tradição religiosa, eu li o livro de Salmos como um livro de poesias mesmo. Então, em alguns dias eu li apenas um salmo, em outros com mais tempo eu li uma meia dúzia, em alguns outros dias eu simplesmente pulei a leitura, por conta de outros afazeres. Portanto, acho que dá para dizer que eu li o livro de Salmos de forma corrida, de cabo a rabo. Então hoje a gente vai conversar sobre os temas recorrentes no livro de Salmos, sobre como existe uma história sendo contada aqui, com começo, meio e fim, talvez. É que se a gente parar para pensar, a história ainda está em andamento, A história do povo de Deus. A gente também vai conversar sobre os diferentes tipos de salmos, sobre a divisão deste livro em 5 partes definidas, sobre a participação de Shakespeare na tradução da Bíblia de King James, e também sobre a influência dos salmos na música contemporânea. Mesmo porque a palavra salmos, que vem do grego, significa canções. E uma canção é uma música com letra. Ou seja, este livro também pode ser lido como um compilado de letras de músicas. Ao final de alguns destes salmos, o autor ou o editor, vá saber, chega a indicar em qual música, com qual acompanhamento ou em qual melodia, aquele salmo caberia. Mas infelizmente essas músicas não chegaram até nós, se perderam aí ao longo dos séculos. Alguns destes salmos são muito bonitos. E aí, é claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, questão de gosto. Enquanto outros salmos eu achei assim, sei lá, gente, meio pesados mesmo. Vai ter salmo aqui em que você tem um injustiçado pedindo ao Senhor que se vingue, de seus detratores, desejando coisas escabrosas mesmo para os seus inimigos. E aí me pegava pensando, mas não é pecado você ficar desejando mal ao próximo, não, gente? Bom, ninguém tem sangue de barata, não é mesmo? E a gente pode pensar nos salmos também como uma coleção de preces. Estes 150 salmos aqui não foram compostos de uma só vez, por uma só pessoa, não. Eles foram coletados e organizados aí durante muito tempo, foi um negócio trabalhoso. Muitos destes salmos são atribuídos, inclusive, ao rei Davi, que além de tudo era conhecido como um músico e um poeta talentoso. Muitos outros salmos foram atribuídos a outras figuras conhecidas também, enquanto vários deles, são atribuídos aí a autores anônimos também. E todos estes salmos foram organizados aqui de forma cronológica, ou seja, seguindo a linha do tempo da história do povo de Israel. De um jeito mais simples, talvez, para serem entoados nos templos, durante as reuniões, não dá para chamar de missa ainda. Mas veja bem, não são exatamente hinos. Talvez os salmos também tenham aquela função de ajudar a memorizar todos aqueles acontecimentos da linha do tempo da história do povo de Israel. Inclusive, esta divisão em 5 partes vem como um espelho para o Pentateuco. Principalmente aqueles livros que contêm as leis, Números, Deuteronômio. Você tinha muitos detalhes ali, Então, os salmos têm aí uma certa função de simplificar aquilo tudo. Mas aí é que tá. Entende-se que o cara que fez esses louvores, essas súplicas que estão contidas aqui, já conhecem, muito bem, aliás, o Pentateuco. Mas não custa nada dar uma relembrada. Principalmente se a gente parar para pensar que neste ponto aqui da leitura, nós já lemos sobre várias gerações aí de israelitas, Então, desde a saída do Egito até este momento em que nós estamos na leitura, esse povo já foi dividido, exilado, o templo já foi destruído e reconstruído, famílias inteiras que foram exiladas tiveram gerações futuras voltando para Jerusalém. E nisso você já tinha outros templos e outras cidades que talvez não tivessem acesso ao Pentateuco ou interpretassem tudo aquilo de forma diferente.
Então, este voltar para o centro de tudo, voltar às origens, relembrar os acontecimentos, é importante, principalmente para que a tradição não se perca. Ao longo desses livros todos que nós já lemos aqui do Antigo Testamento, vira e mexe a gente volta a ler sobre a criação de todas as coisas, sobre o Êxodo. E aí quando a gente se pegar pensando, né, poxa vida, mas eu vou ler sobre tudo aquilo de novo. É por isso, é preciso manter fresco na memória. É aquela coisa do lembre-se de como começamos, lembre-se por que estamos aqui. Memória e gratidão andam juntos. Muito bem, aquela divisão em 5 livros, espelhando o Pentateuco, né, é a divisão que está marcada no próprio livro de Salmos. Então, mesmo que você não saiba direitinho onde tal livro termina e o outro começa, né, você vai encontrar, por exemplo, ó, no final do Salmo número 42, os seguintes dizeres, olha só. Bendito seja o Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Amém. Amém. Aí tá, você continua a leitura dos Salmos, aqui você chega ao Salmo de número 72, que vai se encerrar assim, ó. Bendito para sempre seu nome glorioso e que sua glória encha a terra. Amém. Amém. Então, o Salmo que encerra uma determinada parte deste livro vai trazer estes finais bem parecidos. Então, de novo, esta divisão está no próprio livro de Salmos. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa divisão aí. O livro número 1 vai do Salmo 3 até o Salmo de número 42. Mas pera lá, e os Salmos 1 e 2? Eles são considerados a introdução do livro de Salmos. São ali meio que um resuminho do que você vai encontrar nas próximas páginas. Você tem ali a apresentação dos temas também, tá tudo ali. Então, mesmo que você não tenha a intenção de fazer aquela leitura cíclica dos Salmos, sugiro que ao terminar ali o Salmo de número 150, você volte pelo menos a esses 2 primeiros, para dar aquela arrematada na leitura. Mas então, aqui neste primeiro livro, né, em meio às preces, aos lamentos, às súplicas, nós temos uma relembrada na história de Davi. Como já faz 2 meses que eu li estes primeiros salmos, eu não posso afirmar isso com tanta certeza, com tanta segurança. Mas que eu me lembre, o nome do rei Davi não aparece aqui. Só lembrando que eu estou usando primordialmente a minha Bíblia do Peregrino, tá, pessoal? Pode ser que isso varie aí de Bíblia para Bíblia. Mas tá tudo aqui e existe uma convenção de que os 2 primeiros livros de Salmos tenham sido escritos pelo próprio rei Davi, né? Então aqui você vai dar aquela relembrada nos perigos pelos quais ele passou ali, principalmente no início de sua história, e como Deus o ajudou também. Em geral, o que você tem aqui são agradecimentos seguidos por súplicas de livramento e também pedidos de orientação para a próxima etapa da vida. Neste primeiro livro nós temos o Salmo 23, que talvez seja o mais conhecido, é um dos mais bonitos na minha opinião também. Vou ler um trechinho aqui só para refrescar a memória. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Guia-me por sendas oportunas, como seu nome o pede. Ainda que eu caminhe por vales escuros, nada temo, tu vais comigo. E assim por diante. A depender da tradução que você tiver aí em mãos, esse trechinho aqui, ó, ainda que eu caminhe por vales escuros, pode aparecer como pelo vale da morte, né? Pelo menos é isso que eu tinha na memória. Bom, posso estar enganada. A partir do Salmo 43 até o Salmo de número 72, nós temos aí o segundo livro. Aqui, em meio a lamentos, súplicas e louvores, nós também damos uma relembrada no exílio, na esperança de retorno, na lembrança também da aliança com Deus. Nós também damos uma relembrada no exílio, na esperança do retorno, na aliança de Deus com Abraão, na confiança da chegada de um Messias. No primeiro livro, frases como "Tu és minha rocha, meu refúgio" já apareciam. Aqui no segundo livro, essa ideia aparece com mais ênfase. Você tem o Salmo de número 45, que eu achei bem curioso. Aqui o autor escreve um poema sobre um rei. Ele imagina grandes glórias para este rei, provavelmente jovem, e logo ele imagina também outro rei preparando uma de suas filhas para se casar com aquele primeiro. E você vai acompanhando os preparativos aí para essa moça se casar com este rei. Enfim, é uma história fechadinha, né, este Salmo 45. E no 46 ele já volta a louvar a Deus como refúgio, fortaleza. Existe também uma pequena confusão aí com a numeração de alguns salmos, né? Parece que a ordem deles, né, pode vir um pouquinho diferente aí, a depender da sua Bíblia. Então aqui o Salmo 50 começa assim, ó. O Deus dos deuses, o Senhor fala. Convoca a terra do Oriente ao Ocidente, de Sião, modelo de beleza, Deus resplandece.
Nosso Deus vem e não se calará. Então, neste salmo aqui eu achei interessante a forma como Deus fala com um pecador. Olha isso aqui, ó. Deus diz ao pecador: por que recitas meus preceitos e tens na boca minha aliança? Tu que detestas a correção e rejeitas meus mandatos. Quando vês um ladrão, corres com ele. És do partido dos adúlteros, soltas a boca para o mal, tua língua trama enganos. Tu sentas para murmurar de teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Fazes isso e devo calar-me? Julgas que sou como tu? Eu te acusarei e na tua cara o jogarei. Atenção, vós que esqueceis a Deus, para que não vos dilacere sem remédio. Quem me oferece como sacrifício a confissão me glorifica. A quem corrige sua conduta, eu farei desfrutar a salvação de Deus. Olha lá, ó, corrija a sua conduta. E no final do Salmo 72, além da gente ter aquela formulinha, né, bendito para sempre seu nome glorioso, ainda temos ali a seguinte informação, olha só. Terminam as súplicas de Davi, filho de Jessé. Então daqui para frente nós teremos outros autores, hein? Chegamos ao livro 3, que vai do Salmo de número 73 até o 89. E aqui neste livro me parece que o foco está na promessa deste reino messiânico, por parte dos exilados principalmente. Então, eles cobram de leve, assim, que Deus não se esqueça de sua aliança. Nesse contexto, nós temos aqui algumas súplicas mais amarguradas, eu diria. Como, por exemplo, o Salmo 88, ó, que começa assim, ó: Senhor meu Deus, de dia te peço auxílio, de noite grito em tua presença. Tem um trechinho que ele diz isso aqui, ó: Tu me colocaste no fundo da cova, em trevas abismais. Tua cólera se apoia sobre mim, arremessas contra mim tuas vagas. Afastaste de mim meus conhecidos, tornaste-me repugnante para eles. Trancado, já não posso sair. E meus olhos se nublam de pesar, e assim por diante. Só mais um trechinho, ó. Sou infeliz e doentio desde criança. Teu terror e teu delírio me esmagam. Olha isso. Você vê, tem uns salmos aqui que são bastante sombrios. Este é o Salmo 88, mas aí a gente chega ao 89, olha só. Cantarei eternamente a lealdade do Senhor. Anunciarei de geração em geração tua fidelidade. Então você sai de um salmo de desespero e dali a pouco você já entra em um salmo de louvor. Aqui você também tem o Salmo 78, por exemplo, que é um salmo, tipo, resumo histórico. Este salmo aqui me parece que funciona mais ou menos como um, olha só, teus antepassados passaram por tudo aquilo. Você está aqui e agora é a tua vez. Confie no Senhor porque Ele mantém a aliança, né? Muito bem, estamos agora no livro 4, que vai então do Salmo 90 até o 106. No quesito histórico aqui, a gente volta até para Moisés. Moisés já foi mencionado anteriormente também. E segue sendo minha figura bíblica favorita de todos os tempos, não tem jeito. Então, pensando em súplica coletiva, quando a gente se lembra de Moisés, a gente se lembra de que ele não pedia misericórdia apenas para si, ele pedia misericórdia para todos os servos do Senhor. Aqui Deus também é relembrado como o rei absoluto, né? Principalmente ali no Salmo 93. O Senhor reina vestido de majestade. No Salmo 94 tem um trechinho aqui que eu achei curioso, olha só. Se o Senhor não me tivesse auxiliado, minha vida já estaria habitando no silêncio. Habitando no silêncio. É uma metáfora para a morte, não é? Mas a gente tem também aquelas pessoas que fazem o voto de silêncio. Bem, depois disso chegamos finalmente ao quinto e último livro, que vai então do Salmo 107 até o 150. Aqui você também tem muitos desejos de graças. Em geral é um livro mais otimista, mas no Salmo 109, por exemplo, a gente ainda tem alguns trechos meio pesadões, olha só. Dizem: nomeia contra ele um perverso, um acusador que se põe à sua direita. Saia condenado do julgamento, que suas súplicas fracassem. Seus dias sejam poucos e outro ocupe seu emprego. Seus filhos fiquem órfãos e sua mulher fique viúva. Seus filhos mendiguem, andarilhos, expulsos de suas ruínas. Mas aqui nós temos uma diferença. Anteriormente você tinha esses injustiçados pedindo que Deus se vingasse. Aqui já tem uma mudança. Neste Salmo 109 você tem essa pessoa que está contando para Deus tudo o que foi dito a respeito dele, dito e feito, né, por seus detratores, e aqui ele está simplesmente pedindo alento a Deus, olha só: socorre-me, Senhor Deus meu, salva-me por tua misericórdia. Que eles amaldiçoem, tu me abençoarás. Mas tem um desejozinho de mal ao próximo aqui também, ó: que meus rivais fracassem enquanto teu servo se alegra. O que eu quero dizer é que neste Salmo 109 parece que esse desejo de que Deus se vingue está mais ameno.
No Salmo 114 também se relembra o Êxodo. O 119 é uma longa prece, né? Gratidão e desejo de orientação para ser melhor, né? Para tornar-se melhor. No 127 nós temos um agradecimento pelos filhos, né? Olha só, a herança que o Senhor dá são os filhos. O salário é o fruto do ventre. E o livro 5 também se encerra com louvores. Né? Os últimos salmos todos são de louvores a Deus. E aí nós temos um detalhe, pessoal. Pelo que eu li sobre o livro de Salmos, naqueles nossos livros de apoio, eu soube que diversos destes salmos aqui têm ligação com livros que nós ainda não lemos aqui no projeto. Inclusive ligações com o Novo Testamento. Como eu estou fazendo esta leitura pela primeira vez, na ordem, né, em que os livros se apresentam aqui na Bíblia, não tem nem como eu fazer essas ligações aqui com vocês, mas fiquem à vontade nos comentários para acrescentarem aí os detalhes que vocês consideram importantes com relação a essas dicas do que vai aparecer ali na frente e essas ligações com livros que nós ainda não lemos aqui no nosso projeto de leitura literária. Continuando, pensando aqui nos temas recorrentes nestes salmos, né, nós temos ali diversas emoções humanas. Só lembrando que os salmos podem ser usados como preces. Então você tem de tudo sendo descrito aqui. Você tem tristeza extrema, felicidade também, amor, raiva, devoção, medo, desespero, dor, confiança, gratidão, tudo junto e misturado. Então você vai desde o otimismo do Salmo 23 até aquele desespero do 88 que eu comentei com vocês. Então, em termos de experiência humana, né, você tem aqui uma montanha-russa de emoções. Muitas vezes, inclusive, o autor vai começar o salmo miserável, mas ao longo das linhas mesmo, ele vai se acalmando e encerra agradecido ao Senhor. Talvez, me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Este livro seja uma forma de desabafo. Dessa forma, ele acaba representando também aquela leveza que vem logo depois de desabafar. E também do alento que vem a partir da retomada de confiança em Deus. Pensando ainda nos temas, nós temos aí também a retomada de pontos históricos, né, do povo de Israel, sempre relembrando e reafirmando a aliança. E a esperança no Messias também está presente aqui. Então tá, agora os tipos de salmos. Esses 150 textos aqui podem ser classificados também como, por exemplo, salmos de louvor, de suplício, de ação de graças, e aí você tem aquela questão das graças individuais e também das graças coletivas. Na verdade, tudo aqui pode ser individual ou coletivo. Você tem o lamento individual, o lamento coletivo também, ou você lamenta por si só ou pelo seu povo que está sofrendo. Você tem também salmos de sabedoria, de celebração da lei de Deus também. E você tem também aquele tipo de salmo imprecatório, que é aquele em que o autor pede a Deus que amaldiçoe seus inimigos. Tem os salmos históricos também, mas em geral dividem-se os salmos entre louvor, lamento e graças. E o assunto pode variar dentro do próprio salmo também. Agora, sobre a possível participação de Shakespeare na composição, na criação, na verdade, da Bíblia de King James, olha que curioso. Quando esta Bíblia surge, Shakespeare tinha 46 anos. Mas assim, pessoal, isso aqui, ó, é pura especulação. Isso precisa ficar claro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro texto, né, de onde eu tirei aqui essa explicaçãozinha que eu vou passar para vocês, tá? O texto está em inglês, mas enfim, tá lá na descrição para quem quiser dar uma olhada. Então, olha só, ao que tudo indica, Shakespeare era católico em um país de protestantes durante um período em que os católicos eram perseguidos. De modo que ele e sua família mantinham ali as suas tradições em segredo. Só lembrando que pouco, mas pouco mesmo, assim, quase nada se sabe de fato a respeito de Shakespeare. Nós já temos um vídeo aqui no canal para a biografia dele, vou deixar link na descrição e num card aqui em cima para vocês também, deem lá uma olhada, tá? Então, tendo praticamente nada de informações a respeito da pessoa, né, a obra dele ficou aí para a eternidade, não é mesmo? Mas então, a respeito da vida do próprio Shakespeare sabe-se muito pouco. De volta às nossas especulações aqui, ó. Em 1610, que é o ano em que esta Bíblia aqui, Bíblia de King James, é preparada, Shakespeare tinha 46 anos de idade, como eu comentei com vocês. Ele já era um dramaturgo renomado e requisitado. Shakespeare também era poeta, conhecido por seus sonetos, de modo que não seria tão estranho assim que ele estivesse envolvido na tradução desta Bíblia. Isto posto, vou repetir aquela informaçãozinha. Olha só, em 1610, Shakespeare tinha 46 anos de idade. No Salmo 46,
Se você contar as 46 primeiras palavras, verá que a 46ª é shake. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas é isso, é shake. Não contente com isso, vá lá ao fim do salmo. Gente, isso só vai funcionar na Bíblia de King James, no original, tá bom? Mas então, você vai lá ao finalzinho do Salmo 46 e vai contar, ó, de trás pra frente, 46 palavras também. E aí, meus amigos, a 46ª palavrinha de trás pra frente é spear. Ou seja, ele teria colocado o próprio nome escondidinho no Salmo 46. Para meio que deixar marcado nesta Bíblia, ó, que ele trabalhou na sua tradução. Maravilhoso, não é? Olha, se Shakespeare não pensou nisso, se ele não esteve presente, né, se ele não trabalhou na produção desta Bíblia, é uma baita coincidência, ó, fala a verdade. Agora, sobre a influência dos salmos, né, na composição de músicas contemporâneas, e aqui eu estou falando de música pop mesmo, né, fora do âmbito da música gospel, tá? Então, vou deixar na descrição deste vídeo links para 3 músicas que eu me lembre, tá? Que são baseadas aí no livro de Salmos. Então, você tem, por exemplo, a Hallelujah, do Leonard Cohen, que é uma das músicas mais bonitas já feitas, tá? Particularmente prefiro a versão do Jeff Buckley. É essa versão que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês nunca ouviram, ouçam. É linda. Então, essa música inteira é sobre Davi, poeta e salmista. Você tem meio que um resuminho da história do rei Davi naquela música. Gente, é bonita pra caramba. Ouçam lá. Me lembrei também da música do Coolio, né? Gangsta's Paradise. Gente, essa música tocava muito quando eu era adolescente. E a primeira frase dessa música é um trecho do Salmo número 23. Tem link na descrição também, ouçam lá. E a música que fecha 2 dos meus discos favoritos do U2, né? Você tem o Under a Blood Red Sky, que é um disco ao vivo, e também o War. A música se chama 40, é o número 40 mesmo, e ela é praticamente o Salmo 40. Que eu saiba, o U2 termina todos os seus shows com essa música também, que também é muito bonita. Ouçam lá se vocês não conhecem, mas então, vou ler só o trechinho do salmo que está na letra da música, né, que diz o seguinte, ó: Eu esperava com ansiedade o Senhor, inclinou-se para mim e escutou meu grito. Levantou-me da cova fatal, do brejo lodoso. Firmou meus pés sobre um rochedo e assegurou meus passos. Pôs-me na boca um cântico novo, de louvor ao nosso Deus. Muitos, ao vê-lo, ficaram surpreendidos e confiaram no Senhor. E esse salmo termina assim, ó: Tu és meu auxílio, meu salvador. Deus meu, não tardes. A música do U2 tem essa coisa de, né, estamos esperando, mas por quanto tempo a gente vai continuar cantando essa música? Né, o último trechinho da música é How long to sing the song. Exatamente isso, né? Até quando eu vou cantar essa música? Mas aparentemente tá tudo bem porque ele começa dizendo que está esperando pacientemente, né? Essa música aparece pela primeira vez no War, como eu disse pra vocês, que é um disco de 1983. Então olha só, ano que vem, né, em 2023, esse disco vai fazer 40 anos. Cara, eu adoro esse projeto de leitura. Que bom que vocês entraram comigo nessa empreitada, viu? É tanta referência, cada ligação que a gente vai fazendo com coisas que a gente já conhecia, que olha... Mas então, para me ajudar a montar este vídeo, eu usei os nossos textos de apoio de sempre, ó, Lendo a Bíblia livro por livro. Os links para todos esses livros estão na descrição do vídeo, tá, pessoal? O livro da Bíblia, que é aquela enciclopédiazinha, também tem um texto muito bacana sobre Salmos. O Guia Literário da Bíblia, que é a nossa fonte principal de informações, né, a respeito desse olhar literário que nós estamos debruçando sobre a Bíblia. E assim, o texto é muito bom, gente. Fala-se da estrutura dos poemas, do estilo dos autores. Tem também aquele estudo histórico, né? Mas espera lá, né? Quando foi que estes salmos foram compostos, onde eles surgiram, de onde veio a inspiração, né? Existiam também, antes deste livro de Salmos, outros livros que eram compilações também, vindas de outras partes do mundo, como por exemplo do Egito. Esses detalhes históricos também estão aqui, ó, no comentário histórico-cultural da Bíblia, também é tudo muito interessante. Então fica a recomendação destes livros para vocês também. E agora o nosso projeto de leitura entra em recesso de fim de ano. Estes vídeos saem na primeira sexta-feira do mês, então mês que vem já é dezembro. Em dezembro o canal entra em recesso, então nós tiramos férias do nosso projeto de leitura aí por 2 mesezinhos seguidos, tá, pessoal? Então dezembro e janeiro não teremos vídeo nem para este projeto de leitura, nem para o nosso projeto Lendo Shakespeare. Nós voltamos à programação normal a partir da segunda metade de janeiro, ou seja, nosso próximo encontro neste projeto de leitura será
na primeira sexta-feira de fevereiro, que é então dia 3. Então nós temos até o dia 3 de fevereiro para ler aí o livro de Provérbios. Essa pausa também é boa para o pessoal que está chegando agora conseguir alcançar a gente também. Dá tempo, hein? E para quem está andando junto com o projeto, vai ser bacana também podermos ler aí os provérbios com calma, certo? O livro de Provérbios é um pouco mais curtinho que o livro de Salmos, né? Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.